O que é submissão na Bíblia? A mulher deve ser submissa? Bom, nesse vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto polêmico que também está muito em alta nos debates aqui na internet, em várias plataformas, YouTube e etc. Então, vamos falar sobre essa questão da submissão da mulher para com o homem, o que as escrituras sagradas falam sobre esse assunto, certo? Mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa seu like para que o YouTube possa entender que você gostou e você possa receber mais conteúdos desse canal, que falamos sobre vários tópicos e temas aqui, sobre usos e costumes, sobre salvação, sobre fim dos tempos e etc, certo? E também vamos falar sobre temas atuais. O tema de hoje é a submissão, em que a Bíblia fala sobre isso. A mulher deve ser submissa ao marido? Todos os cristãos são chamados para se submeterem uns aos outros. Submissão significa respeitar a autoridade e os desejos dos outros, mas submissão nem sempre significa obediência. Para entender o que a Bíblia diz sobre a mulher ser submissa, primeiro é preciso entender o que é verdadeira submissão. Na Bíblia, a submissão é uma regra para todo cristão. Todos devem se submeter à autoridade suprema de Deus. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Ou seja, a autoridade de Deus está acima de qualquer outra autoridade e devemos sempre obedecer a Deus. Além da submissão a Deus, a Bíblia fala sobre a submissão entre todos. Está em Efésios, capítulo 5, versículo 21. Lá diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Submissão significa viver pensando no bem dos outros, largando o egoísmo. Em vez de cuidar somente de si, o crente deve se preocupar com seus irmãos. Submissão é estar pronto para abdicar de seus próprios desejos se isso for melhor para outra pessoa, como está em Filipenses, capítulo 2, versículo 3 ao 4. Lá diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, ou seja, dos problemas que os outros estiverem passando, para que você possa se preocupar e ajudar, não como forma de se intrometer na vida das pessoas, mas sim como se ter ciência do problema do outro para poder ajudar. Em relação às autoridades, governantes, líderes, etc., submissão significa respeitar e honrar os líderes, como está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 a 14. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honra os que praticam o bem. As autoridades devem ser obedecidas e tratadas de maneira digna. No entanto, quando as ordens são erradas, a submissão se mostra em recuar respeitosamente. O cristão deve procurar a paz com as autoridades, porém deve se submeter primeiro às ordens de Deus, recusando participar do pecado. Agora, em relação à mulher, creio que muitos clicaram aqui neste vídeo para saber sobre essa questão, o que a Bíblia fala sobre a mulher ser submissa. A Bíblia ordena que a mulher seja submissa ao marido, como está em Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 23. Vamos conferir o que fala em Efésios. Lá diz: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que faz analogia entre Cristo e a igreja, o homem e a mulher. Aí depois fala que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Em relação aos filhos, os dois pais têm autoridade entre o casal. O marido tem a autoridade principal e a mulher deve respeitar essa autoridade, isto é, ser submissa. No entanto, a autoridade na Bíblia é radicalmente diferente da autoridade do mundo. Liderar também implica a submissão, colocar seus próprios desejos e interesses em segundo lugar, procurando o bem e a alegria de todos, debaixo de sua autoridade. Isso significa ouvir e dar muito valor à opinião dessas pessoas. O verdadeiro líder é servo, não ditador, como está em Mateus, capítulo 23, versículo 10 ao 12. Lá diz:
Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. A Bíblia diz que o marido deve se sacrificar pela sua esposa, ao ponto de estar pronto para dar a vida por ela. Isso está em Efésios capítulo 5, versículo 25. Lá diz: maridos, amem cada um a sua esposa, a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Veja aqui aquelas duas questões, da mulher a submissão, mas do marido há uma exigência muito maior, que é a de se entregar e dar a vida pela esposa, assim como Cristo fez pela igreja. Ou seja, uma exigência muito mais superior do que o que se exige e que se pede da mulher. Outra questão é: e quando o marido é um mau líder? Quando o relacionamento sai fora do padrão da Bíblia, isso causa dificuldades na relação de submissão e liderança. Por exemplo, quando o marido é descrente e a esposa fica com toda a responsabilidade de ensinar os filhos sobre Jesus. Se a vontade do marido colidir com a vontade de Deus, por exemplo, não querer ensinar os filhos sobre Deus, a autoridade de Deus é sempre suprema. Na submissão existem prioridades. A obediência a Deus vem sempre em primeiro lugar. Desobedecer a Deus para obedecer ao marido é pecado, pois outro lado, desobedecer ao marido para obedecer a Deus não é pecado, desde que seja feito com respeito. Se o marido se recusa a ser responsável ou está em uma posição debilitada e que não consegue liderar, ele delega automaticamente a responsabilidade à esposa. Nesta situação, a mulher tem todo o direito de assumir a liderança, até o marido estar pronto para liderar outra vez. Na ausência do capitão, o segundo em comando sempre assume a liderança. Quanto ao marido dominador ou abusivo, a esposa não é obrigada a viver debaixo de opressão. Ela tem todo o direito de se defender e rejeitar as atitudes erradas do marido. Nessas situações, a esposa deveria receber todo o apoio, porque a culpa não é dela. O marido que abusa sua autoridade precisa mudar, senão ele vai destruir seu casamento. Então você observa que a Bíblia delega, no caso, responsabilidades para ambos. Não só para a mulher ser submissa, tem essa questão, mas tem antes a do marido também amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então é uma exigência bem mais difícil e quase que impossível do marido executar. Da mulher também, caso tudo tem que ter uma conversa, não é uma submissão de ser escrava e etc, mas uma submissão de respeito a uma autoridade dentro do casamento. Ambos juntos, eles podem, no caso, dar conselhos e seguir em frente, sem a questão de submissão, de ser inferior ao homem. Jamais a Bíblia ensina isso. A Bíblia delega uma responsabilidade à mulher, mas também uma grande maior responsabilidade para o homem, pois ninguém consegue amar uma esposa assim como Cristo amou a igreja. Então espero que tenha esclarecido esse assunto para vocês sobre submissão, certo? Se você gostou do vídeo, deixa o like, curte, comenta e compartilha, certo? Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo.